Olá, querida turma do sexto ano da Escola Cristã Eduardo Miller, aqui é o professor Rodrigo e essa é uma videoaula de estudos amazônicos. Dando continuidade ao nosso conteúdo, nós vimos anteriormente que diversos povos indígenas habitavam o território amazônico antes da chegada dos europeus. Nós sabemos que os europeus chegaram na Amazônia por volta do século XVI. Mas nós não sabemos os detalhes. Sabemos isso porque hoje temos uma sociedade mista composta por componentes, pessoas vindas da Europa, os povos originários que já habitavam e os africanos que vieram, em grande parte, como forma de escravizados. Mas nós vamos estudar detidamente isso ao longo do tempo, não se preocupem. Essa atividade, essa videoaula aqui, ela é destinada para a gente entender qual foi a lógica de ocupação da Amazônia através dos europeus. Mas a gente vai estudar primeiro as viagens deles, tá? Você sabia, primeiramente, que os primeiros europeus a chegarem na Amazônia não foram os portugueses, foram os espanhóis. E eles também não foram os únicos. Holandeses e franceses também estiveram em solo amazônico durante o século XVI. Por isso, vamos estudar um pouco sobre eles. Para a gente entender por que os europeus vieram para a Amazônia, a gente tem que entender a expansão europeia primeiro. Na Europa, o comércio com as Índias Orientais, que era uma rota comercial, diversas rotas comerciais, na verdade, que faziam viagens de países europeus até a Índia, no continente asiático, ele estava em queda por conta que, no século XV, uma cidade importante, Constantinopla, uma cidade do Império Romano, caiu e o povo que dominou essa cidade impedia que os europeus passassem para o Oriente, ou seja, a rota comercial que antigamente era utilizada deixou de servir e a população estava em constante aumento após a peste negra. Tudo isso nós vamos estudar em história no último bimestre. A busca por novas rotas comerciais então era necessária, fez com que os europeus, principalmente portugueses e espanhóis, começassem a desenvolver as navegações para que utilizassem os navios e os mares e oceanos como rotas comerciais para buscar os produtos que antes buscavam nas Índias. Cristóvão Colombo vai chegar na América do Norte em 1492, no finalzinho do século XV, justamente como dentro dessa lógica de expansões marítimas. As grandes navegações serão estudadas no ano que vem, então a gente não vai se deter muito nesse assunto. Só precisamos entender que em 1492 um espanhol chamado Cristóvão Colombo chegou na América do Norte. O objetivo dele era encontrar rotas comerciais para as Índias Orientais, mas ele acabou chegando em um continente que ainda não era conhecido pelos europeus. Então, logo assim que esse contato foi sendo estabelecido, os europeus, quando encontraram esse continente que ficou chamado como Novo Mundo, que é o continente da América, tanto do Norte quanto do Sul, vão ser empreendidas explorações para que eles encontrem produtos que tenham valor em Europa, como metais preciosos, ouro, prata, cobre e especiarias, que são o que hoje a gente conhece como temperos, como coisas exóticas que dão sabor à comida, como o orégano, o manjericão, a cúrcuma, o açafrão, o colorau. Todos esses produtos são chamados de especiarias. A castanha do Pará também pode ser considerada uma especiaria da Amazônia. Bem, então já que vimos que os espanhóis foram os primeiros a chegarem na Amazônia, vamos ver como eles chegaram. O primeiro deles foi Vicente Yanez Pinzon, que no ano de 1500 conseguiu navegar um pedacinho do rio Amazonas e chamou esse rio de Santa Maria de la Mar Dulce. Ele só conseguiu navegar um pedacinho, porque a gente sabe que o rio Amazonas é o maior rio da Amazônia. Então, em 1500 ele conseguiu navegar um pouquinho e ele documentou isso. Os espanhóis documentavam muitas viagens deles. Como eles faziam isso? Através da escrita. Eles observavam a natureza, as pessoas que moravam na Amazônia e eles iam escrevendo sobre, enviavam essa correspondência para a Europa. E lá na Europa era discutida essas observações, como eles estavam navegando. Tudo era novo para eles. Em 1542, dois navegantes espanhóis, Francisco de Orellana e Gonzalo Pizarro, conseguiram navegar
toda a extensão do Santa Maria de la Mar Dulce e batizaram essa grande mar doce de Rio Amazonas. Esse é o maior rio da Amazônia. Ele corta tanto o continente de um lado a outro. Essa foi a viagem de Francisco de Orellana e Gonzalo Pizarro. Eles conseguiram navegar todo o rio, chegando até onde hoje é Quito. Eles saíram, na verdade, de Quito, no Equador, onde hoje é o Equador, e chegaram até o Amapá. Durante essa viagem, eles encontraram muitos povos indígenas que já ali habitavam, muitas riquezas tanto naturais quanto culturais humanas. Então eles produziram narrativas. As primeiras narrativas europeias sobre a Amazônia, elas tinham o objetivo de descrever a região, ou seja, descreveram o que havia ali de interessante e desinteressante, o que poderia ser utilizado para vender-se, principalmente em Europa, ou para o conhecimento, coisas novas. Quando os europeus chegaram aqui, eles encontraram povos que se comportavam de maneira diferente dos europeus. Isso gerou curiosidade e fez com que eles procurassem saber mais sobre esses povos. O objetivo disso era enviar notícias à Europa, dar conhecimento à Europa de que existia um pedaço de terra que não era antes conhecido pelos europeus e que as pessoas se comportavam de maneira diferente, logo eles trataram de estudar. Fizeram longas narrativas com descrição dos humanos e da natureza, ou seja, o objetivo deles era detalhar o máximo possível de informações sobre o que eles iam observando. Só que essas narrativas detalhadas, elas estavam carregadas de etnocentrismo. O que significa isso? Significa que os europeus se achavam melhores do que os povos que encontravam. Isso não é um defeito, mas sim uma perspectiva. Vou explicar melhor para vocês. Quando você, brasileiro, vai a outro país, você vai começar a observar os costumes de outro país sob a sua visão que você tem do Brasil. É impossível um brasileiro observar os costumes norte-americanos ou chineses entendendo exatamente como os chineses entendem seus próprios costumes. A isso a gente chama de etnocentrismo. No caso da Europa, a Europa desenvolve o eurocentrismo, onde todos os costumes europeus vão ser tomados como a referência para entender os costumes dos outros povos. Então, se um costume em Europa era de um jeito e aqui na Amazônia era de outro, como por exemplo nós já vimos o costume dos nossos povos indígenas, não era vestir as mesmas roupas que os europeus, não era comer com talheres, garfo e faca, logo os europeus vão achar isso estranho e vão dizer que isso é ruim. As descrições da Amazônia pelos europeus elas vão estar carregadas de misticismo. Primeiro, os europeus vão acreditar ter encontrado o paraíso perdido, o paraíso cristão, o jardim do Éden na Terra. Logo depois vão perceber que os habitantes daqui nada se pareciam com Adão e Eva. Então, vão chamá-los de selvagens, principalmente porque vão encontrar as guerreiras amazonas, mulheres guerreiras que entravam na guerra, empunhavam armas e também ofereciam perigo aos europeus. Logo depois, vai se correr a notícia entre os europeus vão saber, entre os indígenas, que existe ouro na Amazônia. Então a Amazônia terá a imagem de Eldorado, o que significa é um reino, um mito sobre um reino feito todo de ouro, em que as construções eram douradas, porque o ouro ali abundava. Isso vai despertar muita curiosidade e vontade dos europeus de explorar cada vez mais o território amazônico. Não vai tardar para os europeus desenvolverem uma descrição da Amazônia como uma terra de monstros. Vamos perceber que quanto mais os europeus navegam pelo desconhecido, mais eles temem. O medo do desconhecido é recorrente na humanidade. Então, vão ser descritos certos absurdos na Amazônia que não são encontrados hoje cientificamente. Vestígios arqueológicos não podem afirmar isso, mas as narrativas europeias estão carregadas de monstros blêmios, como pessoas que têm rosto no corpo e não têm cabeça, seres mitológicos, monstros aquáticos, aberrações da natureza, pessoas com cabeça de animais, etc. Isso tudo não dá para dizer que é verdade, mas foi o que foi produzido pelos europeus nas primeiras viagens. Ao longo do tempo, outros europeus vão vir na Amazônia e vão começar a contestar essas visões, e a Amazônia tornará-se o que ela é hoje, uma vasta floresta conhecida pelo mundo todo. Nós vamos estudar aos pouquinhos. Esse momento é para apenas introduzirmos os primeiros contatos dos europeus com o território amazônico.
eu vou produzir um material didático para vocês para ajudar na leitura e no acompanhamento das próximas aulas. Por enquanto, nós vamos ficando aqui, tá bom? Desejo para vocês que fiquem com Deus e que tenham uma boa semana. Tchau, tchau!